Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada sobre as vossas, sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre. E estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos caminharmos pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. E a porção de hoje finalizará um tópico muito importante no Evangelho de Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Hoje estaremos finalizando esse tópico muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 29. Não sei se vocês estão ouvindo, caindo, está começando uma maravilhosa chuva. Gosto muito de chuva. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita. Entrai, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita. Olha a advertência. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Existem aos milhares, o que eu chamo, sim, existem aos milhares, o que eu chamo de pregadores do Evangelho, abre aspas, coxo, fecha aspas. Pregadores do Evangelho manco. Pregadores do Evangelho sem uma perna. Pregadores de um Evangelho sem uma perna. Evangelho pererê. Evangelho pererê. Esses pregadores do Evangelho coxo falam somente do amor de Deus. Esses pregadores só falam do amor de Deus. Sim, o amor de Deus
é superior a tudo. Isso é inegável. O amor de Deus é superior a tudo. Sim, o amor. O amor. Sim, o amor é superior a tudo. Isso é inegável, inquestionável. Mas isso representa uma perna. É a perna mais importante, sim, mas representa uma perna. Não representa o todo do Evangelho. O amor de Deus é a perna mais importante, mas não representa o todo do Evangelho, do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Jamais podemos negligenciar, portanto, a justiça de Deus, que é a outra perna. Não podemos, em hipótese nenhuma, negligenciar a justiça de Deus. Existem, sim, vertentes que dão ênfase, falam quase que somente sobre a justiça de Deus. São pregadores tiranos, pregadores fundamentalistas, por assim dizer, traçando uma analogia com o Islã. São xiitas do Evangelho de Jesus Cristo, radicais, que só falam da justiça. Todo mundo vai para o inferno. Amaldiçoam as pessoas. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Se eu pregar, se eu só falar do amor, o Evangelho fica manco. Se eu falar só da justiça, o Evangelho também fica manco, fica coxo, fica de uma perna só, fica pererê. Deus é amor, mas também é justiça. Eu tenho que falar do amor de Deus, mas também tenho que falar da justiça de Deus. Não posso dar ênfase a um e omitir o outro, e vice-versa. Esses dois tópicos, essas duas pernas, têm que caminhar juntas. Eu não posso, de forma alguma, pregar o Evangelho pela metade. Não posso. Portanto, abandonemos o pecado. Abandonemos o pecado. Endireitemos, pois, nossos caminhos, para que não sejamos dignos de juízo eterno, para que não sejamos dignos do fogo do inferno. Endireitemos, pois, os nossos caminhos. Sejamos, pois, discípulos de Cristo em espírito e em verdade, não somente de palavras. De palavras, muitos o são. Tomemos verdadeiramente a cruz de Cristo e todas as implicações que daí derivam e sejamos imitadores de Cristo. Sigamos verdadeiramente a Cristo com a sua cruz, com a nossa cruz. Verdadeiramente, não sejamos mais os discípulos do teatro, das lágrimas fingidas, do falso amor, porque os nossos teatros não representam nada.
diante do mundo espiritual. Somos verdadeiros flagrantes diante do mundo espiritual. Ou você acha que os seus teatros, os nossos teatros, podem comover o nosso Deus que tudo vê? Podem enganar o nosso Deus que tudo vê? O nosso Deus onisciente, onipresente e onipotente? Endireitemos verdadeiramente o nosso caminho, sejamos discípulos do amor de Cristo. Porque a advertência aqui no versículo 13 e 14 é muito séria. Deus é amor, mas ele também é justiça. É muito claro o que está dito aqui no versículo 13 e no versículo 14. Deus é amor, mas ele também é justiça. Esforcemo-nos para entrar pela porta estreita, para nos ajustarmos com a porta estreita. Nessa porta não entra um coração que se recusa a aceitar Jesus verdadeiramente, a nascer de novo. Essa porta estreita não admite falsidade, falsidade para com Deus, teatros para com Deus. Essa porta estreita não admite isso. O falso evangelho, o falso irmão. Essa porta estreita não se ajusta com o pecado deliberado, com a iniquidade deliberada. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela pelo caminho da perdição. Esse caminho largo, essa porta larga admite tudo. Admite o meu teatro. Admite a minha falta de sinceridade para com Deus. Admite o meu ódio para com o meu irmão. Admite toda a nossa sujeira. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Deus é amor, mas é justiça. Mais claro, impossível. Aproveitemos o amor de Deus, porque ele tem todo o amor do mundo direcionado a nós. Ele nos ama incondicionalmente, mas ele é justiça. Aproveitemos todo esse amor maravilhoso do nosso Deus para conosco e nos acertemos com a porta estreita. Nos esforcemos para entrar pela porta estreita. São poucos os que se acertam com ela, porque o que o mundo quer é largueza. É espaço para fazer tudo aquilo que não presta. Isso é o que o mundo quer. Esforcemo-nos verdadeiramente para nos ajustarmos com a porta estreita, porque Deus é amor e Deus é justiça. Não dá para ser discípulo de Cristo somente em palavras, somente de palavras. Temos que ser discípulos de Cristo em espírito e em verdade. Esforcemo-nos para entrar pela porta estreita. Versículo 15, prosseguindo nesse espírito de advertência. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são satanases, são lobos devoradores. Aqui temos uma das advertências mais importantes das Escrituras. Os falsos mestres, eu digo com muito pesar, com muita tristeza no coração, mas os falsos mestres compõem a absoluta maioria. Os falsos mestres e, por extensão, as falsas ovelhas, tá bom? É com muito pesar, com muita tristeza no coração, mas eles compõem a absoluta maioria. Esses falsos mestres, eles destroem o rebanho. E eles destroem um dos pilares mais importantes de todo o Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, que é a fé das ovelhas. Para mim, a fé é um dos pilares mais importantes do Evangelho. E os falsos mestres destroem a fé das ovelhas. Esses agentes satanizadores, esses satãs que se vestem com pele de cordeiro, lobos devoradores, satanases devoradores. É isso que eles são. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos? Dos espinheiros, perdão. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Os falsos mestres, aparentemente, exteriormente, superficialmente, parecem justos. Preste muita atenção a esse detalhe. Os falsos mestres, exteriormente, aparentemente, superficialmente, parecem justos. Sim, mas interiormente eles são lobos, satanases devoradores. E essa dica contida aqui nos versículos 16, 17, 18, 19 e 20 é valiosíssima. Essa dica aqui que está contida aqui, versículos 16, 17, 18, 19 e 20, essa dica é valiosíssima, não tem erro. Não tem erro. É só ter paciência. Não se precipitar. É só prestar atenção. É só observar. Sem ansiedade, apenas observe. Por seus frutos os conhecereis. Olha a dica
contida nos versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Preste atenção. Vou voltar no 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. A árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. Não pode, é uma impossibilidade. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore, olha a advertência aqui quanto à justiça de Deus. Deus é amor e Deus é justiça. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não é brincadeira. Deus é amor, mas Deus é justiça. Eu não posso fazer vista grossa quanto à justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja a dica maravilhosa, valiosíssima, importantíssima, dispensada a nós aqui, nos versículos 16, 17, 18, 19 e 20. É só prestar atenção nos frutos. Sem ansiedade. Tenha calma. Apenas observe. Porque não é possível que uma árvore má dê bons frutos. E não é possível que uma árvore boa dê bons frutos. Apenas observe com paciência, sem ansiedade, sem carência. O ser humano é muito carente e se abre e se rende para qualquer abraço mentiroso. Qualquer amor fingido cativa esses carentes profissionais de hoje. Não se iluda com um beijo falso, abraço falso, juras de amor falsas. Se fortaleça, cresça na graça e no conhecimento e não seja um carente ao extremo, que é facilmente iludido pela perspicácia dos lobos, desses satanases, que são especialistas em detectar os pontos fracos das ovelhas, as carências das ovelhas, e as iludem com falsas promessas, com falsos abraços, com falsos beijos, com falsas amizades, com falsos amores. E não tenha medo, acima de tudo, de encarar a verdade. Se porventura você foi enganado pelos falsos mestres. Não tenha medo de encarar a verdade se porventura você foi enganado pelos falsos mestres. Isso é muito importante. Não tenha medo de encarar.
se você estava carente, se você estava fragilizado ao extremo. Isso é muito comum. E você foi enganado por falsos amores, falsos abraços, falsas amizades, falsos evangelhos. Não tenha medo de encarar a verdade, não tenha medo de encarar a verdade. Seja, acima de tudo, corajoso. Coragem, coragem. Dê meia volta e inicie um novo caminho, uma nova história. Tenha coragem para recomeçar, para dar meia volta e começar de novo. Coragem, não tenha medo de encarar. Sim, eu compreendo. As pessoas têm dificuldade em admitir para si mesmas que foram enganadas. As pessoas têm dificuldade de admitirem para si mesmas que foram enganadas, que foram feitas de trouxa. É difícil. Muitas foram enganadas por décadas. Décadas. Muitas foram enganadas por toda uma vida. Gerações inteiras foram enganadas. E reconhecer que fomos feitos de, abre aspas, idiotas, fecha aspas. Reconhecer isso, eu compreendo, é muito doloroso. Eu falo com conhecimento de causa. Eu já fui muito enganado. É doloroso. É doloroso admitir que eu fui idiota. Mas você não foi idiota. Você não é idiota. Você é objeto do amor de Deus. Você não é idiota. Jesus te ama. Ele deu a sua vida naquele madeiro por você. Você não é idiota. Reconhecer que fomos passados para trás é muito doloroso. É difícil. É um caminho sobremodo difícil. Eu falo com conhecimento de causa. E muitos preferem fazer vista grossa e continuar no engano. É tão doloroso todo esse processual. É tão doloroso. É tão difícil olhar no espelho, se autoanalisar, se autoenxergar e chegar a essa conclusão dolorosíssima. É tão difícil que muitos acabam fazendo vista grossa e preferem permanecer no engano, porque admitir é muito doloroso. A pessoa se sente envergonhada, diminuída. Muitas vezes é mais fácil fazer vista grossa. Mas, por favor, não sinta vergonha. Por favor, não sinta vergonha. Você não foi o primeiro e nem será o último a ser enganado. Eu não fui o primeiro e nem serei o último a ser enganado. Esses lobos devoradores, esses satanases, são de uma malignidade, de uma astúcia muito grande. Todos nós somos muito machucados por esse sistema satanizante que impera no mundo. Esse império de Satanás que comanda o sistema que gerencia a Terra. O planeta é de Deus, mas o sistema é de Satanás. E esse sistema satânico nos oprime desde a nossa mais tenra idade e nos oprimirá até o último suspiro de nossas vidas, de forma que todos somos, em certo grau, muito carentes. O sistema de Satanás quer nos destruir,
e destrói muitos aspectos da nossa psique, do nosso emocional. E esses lobos devoradores, esses satanases devoradores, têm muita perspicácia em perceber os nossos pontos fracos, as nossas tristezas, as nossas frustrações, e é aí que eles entram e promovem a destruição. Coragem, não sinta vergonha, você não é o idiota. Você é objeto do amor de Deus. Você é objeto do amor de Deus. Esses satanases vestidos em pele de cordeiro são especialistas em vilipendiar as ovelhas, em detectar os pontos fracos. Eles são covardes. Covardes e se aproveitam das nossas fraquezas, das nossas tristezas, das nossas perdas. Eles são satanases. Não se envergonha, coragem, dê meia volta e saia. E saia de debaixo das mãos e das garras desses satanases. Não se acomode, não faça vista grossa. Saia daí e seja livre em Jesus Cristo. Livre em Jesus Cristo. Livre em Jesus Cristo. Prosseguindo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu sei que eu sou redundante, mas Deus é justiça, é amor, mas é justiça. Não é bagunça. Não é bagunça. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É somente aquele que faz a vontade de Deus. A vontade. É o verdadeiro discípulo, não o discípulo de palavras vazias, é o discípulo em espírito e em verdade. É o servo em espírito e em verdade, não é o servo ator. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, que tem o discurso Senhor, Senhor, o discípulo do discurso, entrará no reino dos céus. Mas é aquele que faz, somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, muitos, mas muitos de verdade dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, e em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios? Senhor, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Preciso dizer algumas coisas a respeito desse versículo. Sim, preciso dizer algumas coisas. Para que seus olhos, que os nossos olhos sejam abertos. Experiência mística, por assim dizer. Experiência mística, eu vou falar um pouquinho. Experiência mística é algo inerente ao poder da mente. Guarde bem isso. A experiência mística é algo inerente ao poder da mente. Portanto,
Portanto, arrebatamentos, transes, devoções fanatizadas, sensações e experiências extrasensoriais e etc., são comuns a todos os povos e religiões. Transes, arrebatamentos, curas, milagres, maravilhas, experiências extrasensoriais, sensações, são comuns a todos os povos e religiões, queira você ou não. Experiência mística é algo inerente à mente humana. Inerente. Eu digo sem medo de errar, sem medo algum. A mente humana, por si só, é capaz de produzir muita coisa, mas muita coisa. Muita coisa é capaz de ser produzida somente pelo poder da mente humana. A mente humana é poderosíssima. Vocês talvez nem imaginem o quanto. Muitos milagres, maravilhas podem ser produzidos pela mente. Guarde isso e pesquise a fundo isso. Por favor. Muitos milagres, muitas maravilhas podem ser produzidos pelo poder da mente única e exclusivamente. Pelo poder da mente. Em segundo lugar, quero que você guarde essas informações. Em segundo lugar, para que você não seja enganado pela sua mente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para que você não seja enganado por Satanás. Sim, Satanás. Porque Satanás, sim, é capaz de operar, é capaz de produzir milagres e maravilhas. Satanás é capaz de operar, de produzir milagres e maravilhas. Lembre-se, nunca esqueça, Satanás é capaz de se disfarçar em anjos de luz, em anjo de luz, melhor dizendo, e produzir milagres e maravilhas que parecem ser de Deus, parecem vir de Deus. Satanás se disfarça de anjo de luz quando necessário. E Satanás é capaz de produzir milagres e maravilhas. Digo isso para deixar bem claro que maravilhas, que milagres podem ser produzidos por outras fontes que não Deus. Por que eu estou dizendo isso que estou dizendo? Para deixar bem claro, de forma inequívoca, que maravilhas, que milagres podem ser produzidos por outras fontes que não Deus. Você precisa guardar esse conceito. Digo isso para vos lembrar, para vos alertar, acima de tudo, é um alerta, que a marca, a chancela do ministério,
a chancela, a marca que acompanha os discípulos de Cristo é o amor e não os milagres. O Evangelho diz que se amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos, discípulos de Jesus, se amardes uns aos outros. Essa é a marca do verdadeiro Evangelho. Essa é a marca, essa é a chancela do verdadeiro discípulo, do verdadeiro mestre, é o amor. Não milagres. Porque milagres e maravilhas a mente humana pode produzir e Satanás também pode produzir aos milhares. Portanto, é o amor que chancela o ministério, o discipulado. O discípulo de Cristo é chancelado pelo amor. O ministério de Cristo é chancelado pelo amor. Os milagres, as maravilhas, eles podem e devem acompanhar o ministério, devem acompanhar os discípulos de Cristo. Os milagres e as maravilhas podem e devem acompanhar tanto o ministério e, por extensão, os discípulos de Cristo. Mas a chancela, o que chancela o ministério de Cristo é o amor. Observe que no versículo 22, observe que milagres e maravilhas são produzidos no nome do Senhor, aqui no nosso texto. Voltando aqui para o nosso texto, eu fiz um breve parênteses. Voltando aqui para o nosso texto, observe. Versículo 22, milagres e maravilhas aqui são produzidos no nome do Senhor. No entanto, esses discípulos aqui ouvirão, vamos ler o versículo 23, eles ouvirão aqui no versículo 23, um sonoro apartai-vos de mim, seus iníquos. Esses discípulos aqui do nosso texto, que produzem milagres e maravilhas são produzidos no nome do Senhor aqui no versículo 22, esses discípulos, no entanto, ouvirão, vamos prosseguir aqui na leitura, ouvirão no prosseguimento um sonoro, apartai-vos de mim, seus iníquos. Minhas palavras estão tropeçando um pouco aqui. Deixa eu beber mais um pouco d'água. Portanto, é possível a ocorrência de milagres, mesmo onde o ministério de Cristo desempenhado por certos discípulos não é verdadeiro. Porque aqui no versículo 22, milagres e maravilhas são produzidos no nome do Senhor. Você vai ver a palavra dura que eles receberão aqui no prosseguimento do versículo 23. Porém, portanto, mesmo assim, é possível observarmos que a ocorrência de milagres é possível mesmo onde o ministério de Cristo desempenhado por certos ministros, discípulos, não é verdadeiro. Milagres podem ocorrer nesses ambientes. É possível, portanto, ao discípulo produzir milagres e maravilhas, e mesmo assim
ir para o inferno. É possível. É possível. É possível ao discípulo produzir milagres e maravilhas no nome do Senhor e mesmo assim ir para o inferno. Você verá no prosseguimento da leitura. No versículo, vamos ler aqui o versículo 23. Olha que palavra dura. Olha que palavra dura aqui no versículo 23 para esses discípulos que estão produzindo, que produzem milagres e maravilhas e profetizam no nome do Senhor, expulsam demônios no nome do Senhor. Olha aqui o que está dito no versículo 23 a respeito desses falsos discípulos. Não posso esquecer. Ainda relacionado a tudo que eu estou dizendo, sobre milagres e maravilhas que podem ser produzidos pela mente humana, por Satanás, tem mais um detalhe. Nas religiões judaico-cristãs, por assim dizer, muitas vezes Deus opera o milagre, ou os milagres, por amor e misericórdia dos fiéis que ali se encontram. Eu não posso deixar de salientar isso. Muitas vezes não é o poder da mente e nem é Satanás. É única e exclusivamente Deus quem opera o milagre, os milagres, motivado pelo amor e pela misericórdia dos fiéis que ali se encontram. Muitas vezes, apesar do falso profeta, apesar daquele falso ambiente do evangelho, Deus opera o milagre. Por misericórdia daquela ovelha fiel que ali se encontra, aquela ovelha que, embora ela esteja debaixo de um jugo do falso mestre, do lobo devorador, ela esteja inserida naquele ambiente de falso evangelho, liderado por um falso mestre, um lobo, mesmo assim, Deus opera o milagre. Apesar do falso profeta, apesar daquele ambiente falso do evangelho, Deus opera o milagre por amor daquela ovelhinha fiel que está olhando somente para Jesus, que está querendo Jesus, que anseia por Jesus. Deus passa por cima daquele falso profeta, Deus passa por cima daquele falso ambiente religioso e opera o milagre, opera os milagres em favor daquela ovelhinha fiel. Sim, Deus faz isso. Isso é muito comum, aliás. Deus operar o milagre por amor ao remanescente fiel, que embora esteja sendo liderado, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, por esse lobo devorador, esse falso mestre, por aquela ovelhinha fiel inserida naquele ambiente todo contaminado, daquele evangelho todo distorcido e contaminado. Apesar do falso profeta e apesar daquele ambiente contaminado, Deus opera um milagre em favor daquela ovelhinha fiel. E o mais top nisso,
é que esse falso profeta, ele toma para si a glória. Às vezes não de forma objetiva, escancarada, mas de forma subjetiva. Ele toma a glória para si, como se ele tivesse feito milagre, ou como se ele fosse o super profeta. É o que eu vejo aos montes. O super profeta, o super apóstolo, o super missionário, o super mestre. Sim, porque se eu estou sendo usado dessa maneira, logo os meus caminhos são de vida. Eu sou um cara super ungido. Eu sou o super ungido, o super santo. Ele é o cara, o cara. Porque se eu estou sendo usado dessa maneira, os cegos estão enxergando, os demônios estão sendo expulsos, os paralíticos estão andando nesse ambiente que eu comando. Oh, logo, eu sou o cara, eu sou o super ungido. Eu sou o dono de uma super autoridade. Meu Deus do céu, quanta prepotência, quanta mentira. Dá uma olhada aqui no versículo 23, meus irmãos. E então lhes direi abertamente, Jesus dizendo, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que dura palavra é essa? Que dura palavra é essa? Eu nunca vos conheci, seus lobos, satanases. Vocês profetizaram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome. Fizeram muitas maravilhas em meu nome. Está dito aqui no versículo 22. Seus satanases, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Que duro ouvir isso do nosso Deus. Eu não consigo nem mensurar uma coisa dessa. Não consigo mensurar uma coisa dessas. Eu não vos conheço. Apartai-vos. Mas, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Eu era líder. Eu era o mestre. Eu era o super apóstolo. Eu dizia em nome do Senhor e o demônio era expulso. Eu não vos conheço. Nunca te conheci. Área, apartai-vos de mim. Eu não consigo mensurar como ouvir uma coisa dessas da boca do nosso Deus. Imensurável uma coisa dessa. Que prejuízo imensurável. Eu sei que eu sou redundante. Sei, eu sou deveras muito redundante. Mas eu quero que você pense, quero que fixe na sua mente. Sim, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Porém, poxa, Deus é justiça. O amor é superior à justiça? Sim!
O amor é superior a tudo? Sim. Mas o céu não é a casa da mãe Joana. A porta é estreita, meus amados. A porta é estreita. E apertado é o caminho que conduz à salvação, que conduz à vida. Não se engane, não se deixe enganar. A porta é estreita e apertado é o caminho. Não podemos ser discípulos do oba-oba, dos milagres e prodígios. Temos que ser discípulos do amor, verdadeiros discípulos do amor, não em palavras, não em prepotências humanas, que me levam a crer que eu sou super. Eu estou sendo usado aqui, esse ambiente em que eu comando, em que eu congrego, em que eu vivo, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, logo eu sou super usado. Eu sou super discípulo, minha palavra é lei. Eu estou correto em todos os meus caminhos. Deus é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Eu não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Não se engane. Sejamos discípulos do amor. O amor é a chancela do ministério de Cristo. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. O amor é a chancela do ministério de Cristo. O amor, somente o amor. Os milagres e as maravilhas podem e devem acompanhar o ministério de Cristo. Mas o amor é o que chancela o ministério de Cristo. Não se esqueça jamais disso. Milagres, sinais, prodígios, transes são comuns a todos os povos e religiões. Não é exclusividade de uma ou outra. São comuns a todos os povos e todas as religiões. Por isso é que é o amor. Por isso é que é o amor que chancela o ministério de Cristo. O chancelador do ministério de Cristo é o amor, por causa disso. Porque milagres, sinais e prodígios são abundantes, são recorrentes em todos os povos e religiões. Deus é amor e é justiça. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. É Jesus dizendo, eu não te quero do meu lado, você não fará parte do meu descanso eterno. Da Jerusalém celestial, você não fará parte, apartai-vos. Você é lobo devorador. Imensurável ouvir uma coisa dessas, meus irmãos e minhas irmãs. Meu filho amado Israel. Israel Alexandre, meu filho amado. É imensurável, não tem como mensurar, ouvir da boca de Deus uma palavra dessa. Sejamos verdadeiros discípulos da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. Abandonemos as falcatruas, as mentiras, o falso evangelho. Abandonemos a nossa pecaminosidade essencial. Os nossos teatros. Sejamos verdadeiramente de Deus. Verdadeiramente de Deus, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade.
versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É só quem escuta e quem pratica. É só quem escuta e pratica. Guarde bem. O conceito é simples, mas é de vital importância. E não há nada mais maravilhoso do que edificar a casa sobre a rocha, eu vos afirmo. Porque não vai ouvir naquele grande dia: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quem edifica a casa sobre a rocha não corre esse risco do apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Maravilhoso é edificar a casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. É o amor de Jesus. É a justiça de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. É a casa edificada sobre a rocha, não cai. Assopra vento, correm os rios, desce a chuva, e aquela casa não caiu, não cai. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Quão maravilhoso é edificar a casa sobre a rocha, que é Jesus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao louco, que ouve, tem o privilégio de ouvir, mas não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Terrível é edificar a casa sobre a areia. Eu vou ler de novo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Horrível é edificar a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E desceu a chuva. É muito sério isso. E correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Aquela casa caiu. E foi grande a sua queda. É tão grande essa queda que você vai ouvir aquele que constrói a casa sobre a areia, vai ouvir um sonoro: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Casa sobre areia é sinônimo de queda. E quão grande queda! Quão grande queda! Apartai-vos de mim.
Dura coisa é edificar a casa sobre a areia. Dura coisa. Porque combates, correram rios, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, a casa edificada sobre a areia. Mas a casa edificada sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e também combateram aquela casa, só que ela não caiu. Combates, dificuldades, é o que não falta nessa nossa vida aqui terrena. Não falta. Muitos serão os vales da sombra da morte que teremos que atravessar nessa nossa existência terrena. O que não falta aqui são agruras, são combates, são dificuldades. Porém, a casa edificada sobre a rocha não cai. E naquele grande dia, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, ouvirá: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai-vos no descanso eterno, nas moradas que eu vos preparei, na Jerusalém celestial. Quem tem a casa sobre a rocha vencerá todas as agruras desse mundo, atravessará os vales da sombra da morte e entrará no descanso eterno com Jesus. Ouvirá um sonoro: vinde a mim, benditos de meu Pai. Agora, aquele que edificou a casa sobre a areia estará à mercê de todas essas agruras aqui terrenas. Atravessará os vales da sombra da morte sozinho. E ainda ouvirá um sonoro: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Tempo é, portanto, de nos convertermos verdadeiramente a Deus. Abandonarmos o pecado e toda a aparência do mal. Veja bem, abandonarmos o mal e toda a aparência do mal. É tempo de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, discípulos da cruz de Jesus, em espírito e em verdade. Adoremos, pois, a Deus em espírito e em verdade. É tempo de arrependimento. É tempo de iniciarmos uma nova jornada. É tempo de coragem. Os lobos estão aí, satanases devoradores. Os lobos estão aí, mas é tempo de coragem, de não fazermos vista grossa para os lobos e seus ambientes malignos, lobotomizadores. Sim, ambientes lobotomizadores. Coragem, coragem. É tempo de arrependimento, é tempo de nascermos de novo. Novos horizontes nos aguardam. Sejamos, pois, de Jesus, adoremos, pois, o nosso Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, o Sermão do Monte ou da Montanha, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina, dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus. A multidão ficou maravilhada com os ensinamentos de Jesus.
Porquanto Jesus os ensinava com autoridade e não como os escribas. Porquanto, vou até repetir, Jesus os ensinava com autoridade e não como os escribas. E isto, meus amados, faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha, de doutores, o mundo está cheio. E isso, de forma alguma, é um desestímulo da minha parte, da parte do Evangelho, da parte de Jesus, para que as pessoas estudem e adquiram os seus títulos de doutores. Não é um desestímulo ao estudo, de forma alguma. Mas veja bem, de doutores o mundo está cheio. Cheio. Religião é o que não falta no planeta. Não falta religião no planeta e nem doutor. Tá assim, ó. Nossa, tem doutor para tudo quanto é lado. É muita estrela para pouca constelação, aliás. É muita estrela para pouca constelação. Não falta doutor e não falta religião. A letra é maravilhosa. O estudo é maravilhoso, mas ele tem que ocupar o lugar dele. Porque quando ele sai da esfera dele, quando a letra sai da esfera dela, que lhe é designada, ela se torna assassina dos profetas. Vide a religião judaica. Os doutores da lei, os fariseus, os mestres de Israel, olha, eles conhecem a lei, a Torá, o Velho Testamento, decora e salteado, mais do que qualquer um de nós. Eles são mestres nisso. No entanto, eles mataram todos os profetas. O que não falta para eles é estudo. O que não falta para eles é título. São doutores ao extremo, só que são assassinos de profetas. Não falta doutor e não falta religião. No entanto, o planeta vai de mal a pior. Cada vez mais de mal a pior. Não é por falta de religião e nem por falta de doutor. Jesus ensinava com autoridade. Com autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Autoridade. Porque ele, Jesus, sim, além de ele, Jesus, ser a encarnação do Evangelho, ele é o Verbo que se fez carne. Além desse detalhe importantíssimo, tem um outro igualmente importante. É que ele, Jesus, não ficava... Jesus não se entremetia em questões loucas, que ligam nada a lugar nenhum. Jesus não se entremetia nessas questões loucas que ligam nada a lugar nenhum. Jesus não ficava realizando a anamnese. Sim, a anamnese, a fimose de versículos. Em discussões intermináveis com os doutores da lei e da religião. Não, ele não se entremetia nessas discussões intermináveis sobre as fimoses das letras com os doutores da religião. Ele não se entremetia nisso, nessas discussões. Eu não vejo isso
em lugar nenhum no Evangelho. Aliás, se você ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você não verá os homens de Deus, os verdadeiros profetas, se entremetendo nessas brigas loucas da religião. Você não verá os profetas fazendo fimose da lei. Não. Naquelas discussões intermináveis com os doutores da religião judaica, que verdadeiramente eles eram doutores. Eles não eram doutores de meia tigela, não. Eles eram eruditos ao máximo na concepção da palavra. Assassinos de profetas. Jesus não se entremetia nessa loucura. Jesus ensinava o espírito da profecia. Jesus ensinava o espírito do evangelho. Jesus ensinava o espírito o espírito dos profetas. Acabou minha água. Jesus ensinava o espírito da profecia. Jesus ensinava o espírito do evangelho, o espírito dos profetas. Quem gosta dessas discussões loucas são os religiosos e as suas religiões. Coloque essas múltiplas denominações, falando da Bíblia, tá? Que creem na Bíblia, coloque essas múltiplas religiões, essas múltiplas denominações dentro de um quarto e você verá que eles se matarão facilmente. Joga um versículo para eles ali dentro daquele quarto, um osso. Você verá que eles vão se matar. Cada um tem a sua verdade. Cada um é mais justo que o outro. Doutores ali não faltarão. Todas as religiões têm os seus supradoutores, os seus intocáveis. Põe todo esse povo dentro de um quarto para você ver. Eles vão se matar. Seus doutores. É muita estrela para pouca constelação. Eles vão discutir, eles vão se matar nessas discussões que ligam nada a lugar nenhum. Muito pelo contrário, promovem escândalo. Escândalo em cima de escândalo. Povo briguento. Povo que gosta da relia. Povo briguento. Que semeiam a contenda, que semeiam o escândalo. Agora, Jesus não. Jesus ensinava o espírito da profecia, o espírito do evangelho, o espírito dos profetas. E todos os que caminham por essa vereda do espírito do evangelho não são confundidos, não se entremetem nessas questões loucas, nessas brigas intermináveis. Você não vai ver Jeremias se entremetendo com os doutores da lei nessas questões loucas, não. Ele andou em paz, a paz possível nesse planeta. Ele foi vilipendiado, agredido, descredenciado pelos doutores da religião. Pelos doutores. Mas no que tange ao evangelho, a vida com Deus, ele atravessou esse mundo sem ser confundido. E assim é todo aquele que caminha no espírito do evangelho, que não se entremete nessas questões loucas que ligam nada a lugar nenhum. E todo mestre deveria ensinar assim, no espírito do evangelho. Todo mestre deveria ensinar assim, à moda de Jesus. Só que eles não fazem, na sua imensa e abundante maioria. E isso não tem nada a ver com interpretação, tá bom? Não tem nada a ver com interpretação. Tem pessoas que me falam que isso aqui é muito complicado,
E múltiplas interpretações derivam daqui. E é por isso que tem essas miríades religiosas aí. Essas múltiplas, infinitas religiões derivam, são ocasionadas por má interpretação das escrituras. Não tem nada a ver com isso. Sim, óbvio é que muitos líderes espalhados aí têm baixíssimo conhecimento, foram ensinadas de forma errada e vendem aquilo que elas compraram. São inocentes. Isso ocorre muito. Pregam um falso evangelho porque elas próprias estão enganadas. Isso ocorre muito. Mas os grandes líderes, os que realmente comandam as religiões, eu chamo de o topo da pirâmide, o topo, aquele grupo selecto que comanda a religião, as religiões. Esse pessoal não incorre na má interpretação, na interpretação equivocada, não. Eles querem domínio, eles querem dominar. O que eles querem é poder e dinheiro e domínio. São escravos do poder. Todo mestre deveria ensinar, todo líder deveria ensinar a moda de Jesus. Só que eles não fazem, porque isso, se eles ensinarem a moda de Jesus, as pessoas serão libertas da principal escravidão que aprisiona o homem, que é a escravidão humana. Homem escravizando homem. Essa é a principal escravidão. Ela é superior ao vício nas drogas, ao vício no jogo, ao vício na promiscuidade. Todos esses vícios são altamente escravizantes. Mas a escravidão perpetrada por um lobo religioso, na minha opinião, é a maior de todas as escravidões. Ela escraviza a alma, a mente e o espírito da ovelha. E se esses mestres pregarem o evangelho à moda de Jesus, as pessoas terão as suas almas libertas, as suas psiques libertas, os seus espíritos libertos. Mas eles não querem isso. O que a religião quer, o que esses mestres, esses doutores querem é poder, domínio e dinheiro. E elas põem as ovelhas para brigarem entre elas. Sim, eles querem ser defendidos, porque eles precisam cada vez mais de adeptos. Então, é como uma rinha de cachorros. Eu sei que choca o que eu estou dizendo, mas eles põem as ovelhas para se degladiarem entre si como cães, como rinha de cães ferozes, cada um defendendo o seu doutor, porque toda religião tem o seu doutor. E eu preciso defender o meu doutor com unhas e dentes, em discussões intermináveis, porque assim eu consigo mais adeptos, mais dinheiro, mais poder para aquela religião. É assim que é. E é por isso que a religião adora essas discussões intermináveis. Ela apoia essas discussões intermináveis que ligam nada a lugar nenhum e que geram escândalo. Só geram escândalo. De doutor, o mundo está cheio. O que está faltando
é gente para ensinar a moda de Jesus, para ensinar o espírito do evangelho, o espírito da profecia, o espírito dos profetas. Uma vez entendido esse espírito, acabou a escravidão. Você verdadeiramente viverá o evangelho que Jesus nos propõe, o evangelho da liberdade, o evangelho do amor, o evangelho livre de qualquer prisão e domínio humano. O evangelho que Jesus nos propõe é maravilhoso, é libertador. Você experimentará uma alma livre, uma psique livre e um espírito livre. Verdadeiramente o véu do santuário, dos santuários religiosos, será despedaçado. Porque Jesus morreu naquela cruz para que possamos ter comunicação direta com o nosso Pai Celestial. Não são necessários atravessadores. Não são necessários atravessadores, representados pelo véu do templo judaico, que rasgou de alto a baixo no momento em que Jesus expirou naquela cruz. Todos os véus que separam o homem de Deus são despedaçados ali na cruz do Calvário. É para a liberdade que Jesus nos chamou. É por isso que ele derramou o sangue dele naquela cruz. Livre-se de todo mediador humano. Isso é mentira. Os mestres, os professores do Evangelho, os pastores, os apóstolos, os missionários, o que eles deveriam ser é professores. Eles deveriam ser professores do Evangelho. Alfabetizadores, talvez seja a melhor palavra. Alfabetizadores. Quando você não sabe ler nem escrever, você necessita de um professor, um alfabetizador, que lhes ensine as letras, a combinação das letras, a formação das palavras, das frases. Alfabetizadores. Os mestres, os pastores, os apóstolos, os profetas, eles deveriam trabalhar como alfabetizadores, ensinando as pessoas a entenderem as palavras, a essência, o espírito do Evangelho, para que, consequentemente, elas sejam livres. Eles deveriam ser mensageiros da palavra, mensageiros da liberdade, advindas da verdadeira alfabetização. É isso que eles deveriam ser. É isso que Jesus nos propõe. É por isso que Jesus morreu. A função, homem nenhum pode ser mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. O véu do santuário é despedaçado. O véu de todas as religiões é despedaçado no momento em que Jesus expirou naquela cruz. Sejamos, pois, discípulos de Jesus, do verdadeiro evangelho, do espírito do evangelho, do espírito dos profetas. Abandonemos o pecado e sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Não de palavras. Em espírito e em verdade, adoremos o nosso Deus.
no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa completar essa mensagem em vossos corações. Um forte abraço e que Deus esteja eternamente no meio de vós. Forte abraço.